Olá, saudações filosóficas. Muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson. Seu canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje, dia 25 de novembro de 2024. Estamos aí na primavera, aqui na cidade litorânea de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para darmos prosseguimento ao capítulo 19, os exames categoriais da nossa obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica, que tem uma playlist, uma série aqui neste mesmo canal. Hoje uma noite quente, fez sol o dia todo, mar silencioso, só ouço aqui o barulho do ventilador, que está calor. Estou com meu café aqui. Vamos, depois do café, dar início aí ao nosso estudo de hoje. Então nós vamos começar hoje a primeira etapa da metodologia da filosofia clínica. Passamos todos esses capítulos aí pela introdução geral. Agora vamos começar os exames categoriais, dando um breve panorama para depois tratarmos de cada categoria em específico. Então vamos lá. Capítulo 19, os exames categoriais. Abre aspas, exames categoriais. É a investigação inicial na filosofia clínica, enquanto o partilhante narra seu assunto imediato. São 5 as categorias: assunto imediato último, circunstância, lugar, tempo e relação. É a localização existencial do partilhante, onde viveu e vive seus dias, as coisas que acredita, seus medos, alegrias e tudo mais que for aparecendo fenomenologicamente. Etapa fundamental do novo paradigma da filosofia clínica, de onde se retira a matéria-prima para as etapas posteriores. Fecha aspas, verbete da revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, edição do Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre, produzida na estação do outono, no presente ano, 2024, está na página 22. Então, o que são os exames categoriais? A primeira etapa da metodologia da filosofia clínica. Trata-se de uma investigação inicial, ok? Para ser feita enquanto o partilhante narra o seu assunto imediato. Mas os exames categoriais, eles já podem ser colocados em ação quando o partilhante chega na clínica também, né? Mas, formalmente, é para ser iniciado aí no assunto imediato. Existem 5 categorias que Lúcio Pachter, ao estudar Aristóteles, trouxe ali, né? Os predicados do ser, e o Kant, as categorias do intelecto, do entendimento, né? Que são 12 aí, basicamente. Ele estudou esses 2 filósofos e condensou nos exames de categorias algumas categorias importantes para nós fazermos a localização existencial das pessoas, do próprio partilhante. Então elas são 5, assunto imediato e último, que vem junto. Aqui, né, aparece no verbete só circunstância, mas tem a historicidade aí, né? Historicidade e circunstância poderíamos acrescentar, porque em alguns lugares aparece só circunstância e em outros aparece historicidade circunstância, porque a historicidade está implícita. Tem alguns autores, por exemplo, Fernando Fontoura costuma colocar ela de modo explícito, né? Coloca ela bem ali ao lado da circunstância. Nós tivemos ocasião no capítulo sobre a historicidade de fazer essa diferenciação. E vamos logo, né? Daqui, no próximo a gente vai falar do assunto imediato e último, depois a gente vai desdobrar novamente essa questão, né, para deixar ela bastante clara aí, sobre historicidade enquanto uma ideia, né, que vem do historicismo, né, um fundamento filosófico que foi inspirado no historicismo, ok? E enquanto categoria do pensamento. Aí tem o lugar, tempo e relação. Então, os exames categoriais, eles permitem a localização existencial do partilhante, onde ele viveu, como estão os seus dias, né?
no que ele acredita, seus medos, alegrias e tudo que é importante aparece ali fenomenologicamente. Isso é uma etapa fundamental, né, do novo paradigma da filosofia clínica, da onde se vai retirar matéria-prima para os estudos clínicos e desdobra-se também por outras etapas. Ok? Agora voltando aqui só na ideia da circunstância e historicidade, para ficar bem claro, né? Gosto de repetir isso, né? Então, historicidade e circunstância, em alguns autores vai aparecer historicidade explícita, circunstância explícita. Em alguns vai aparecer, como aqui, né, no verbete, não aparece a historicidade, ela está implícita, e aparece só a circunstância. Então, qual é a ideia da historicidade dentro da filosofia clínica? Ela é uma etapa do método, né? Foi inspirada lá no fundamento filosófico do historicismo, é, portanto, uma adaptação de um fundamento filosófico, não propriamente um fundamento filosófico, foi inspirada num fundamento filosófico, que é o historicismo, então ela é uma adaptação, né, para a clínica filosófica. E às vezes ela aparece ali, né, certamente como uma categoria nos exames categoriais. Ok? Os exames categoriais ou exames de categorias, pela perspectiva didática e pedagógica, é a primeira etapa da metodologia da filosofia clínica. Isso quer dizer que na especialização realizada nos centros de formação em filosofia clínica, os exames categoriais são ensinados e estudados logo no início. Contudo, nos atendimentos clínicos, o método que contém algumas das categorias do ser e do intelecto, pensadas por Lúcio Pachter após suas leituras de Aristóteles e Kant, permeiam toda a clínica. Então, nós podemos chamar de exames categoriais ou exames de categorias, né? Agora, avaliando esses exames pela perspectiva didático-pedagógica, quando se vai estudar eles, né, nos centros de formação, geralmente eles começam a ser ensinados no começo do curso. Mas isso não quer dizer que eles não estejam nas outras etapas, né? Ele é aplicado ali constantemente, ok? Na prática ali, ele tem outra aplicabilidade, né? Não só nos exames categoriais que nós vamos ver aí essa ideia, né, permeando aí a clínica. São ensinados primeiro, mas depois eles ainda continuam, né, permeando toda a clínica. Os atendimentos clínicos, né, durante o atendimento clínico, o método que foi inspirado ali nas categorias do Aristóteles e do Kant, pensadas ali pelo Lúcio Pachter, vão permear toda a clínica, né? Fica acentuado isso aqui. Desde o começo dos encontros entre filósofo clínico e partilhante, os exames categoriais devem ser realizados pelo terapeuta. Momento em que o filósofo clínico acolhe a pessoa, esclarece dúvidas do partilhante, lhe informa sobre como funciona a metodologia e o que esperar dela. Em seguida começa o que em filosofia clínica se chama de partilha. A pessoa, em regra, nem sempre, revela o seu assunto ou queixa inicial. Os exames de categoria são utilizados e vão se prolongar na historicidade e nos desenvolvimentos posteriores da clínica. Não aparecendo um assunto inicial no começo, acabam aparecendo depois, implícito nos conteúdos capazes de preencher as categorias dos exames. Então, desde os primeiros momentos lá que o filósofo clínico encontra-se com o seu partilhante, né, os exames de categorias devem ser ativados, né, realizados aí pelo terapeuta, durante o acolhimento, durante as fases ali que está esclarecendo dúvidas, informando a respeito da clínica, sobre a metodologia, o que o partilhante deve esperar dela. Logo em seguida aí começa a partilha, né, que são as conversações. Em regra, a pessoa nem sempre, né, vai deixar claro aí seu assunto inicial ou queixa inicial. Os exames categoriais são utilizados e vão se prolongar na historicidade, nos desenvolvimentos posteriores da clínica. E se caso não aparecer um assunto inicial no começo, para se fazer ali os exames categoriais, eles vão aparecer aí durante os conteúdos, né? Às vezes ele está meio ali, não consegue nomear, né? O partilhante não consegue nomear o assunto imediato, mas ele acaba aparecendo no conteúdo.
As categorias adaptadas dos filósofos Aristóteles e Kant e trazidas para compor a metodologia da clínica filosófica são assunto imediato último, agora historicidade, circunstância, lugar, tempo e relação. Essas categorias permitem que se identifique a localização existencial do partilhante. Entre outros detalhes, é possível saber qual o motivo da pessoa ter procurado um filósofo clínico, o que a preocupa, sobre suas experiências existenciais, faltou aqui um detalhe, história de vida, contextos gerais e específicos de natureza geográfica, religiosa, cultural, seu lugar no mundo, como lida com o tempo, seus relacionamentos, etc. Aqui eu vou elencando exemplos de todas as categorias, se vocês perceberem, né? Então as categorias vieram adaptadas ali do Aristóteles e do Kant, trazidas pelo Lúcio Pachter. Eu elenquei elas, né? Assunto imediato último, agora coloquei a historicidade de forma explícita, junto com a circunstância, e aí tem lugar, tempo e relação. Todas elas permitem aí a localização existencial do partilhante. É possível saber qual o motivo da pessoa ter procurado um filósofo clínico, isso tem a ver com o assunto inicial, né? O que a preocupa, suas experiências existenciais, tem a ver com a historicidade, história de vida também, né? Contextos gerais e específicos de natureza geográfica, religiosa, cultural, que tem a ver com a circunstância, seu lugar no mundo, categoria lugar, como lida com o tempo, categoria tempo, e seus relacionamentos, categoria relação. Então, um exemplo aí de cada aí. Tem uns que tem dois aqui, né? Na verdade. Ensina Miguel Ângelo Caruso, na obra Introdução à Filosofia Clínica, sobre os exames categoriais, abre aspas. Há, portanto, duas dimensões categoriais, a objetiva aristotélica e a subjetiva kantiana, fecha aspas. As duas dimensões categoriais significam que no preenchimento das 5 categorias, o filósofo clínico deve atentar se o conteúdo que lhe é reportado pelo partilhante é voltado para suas percepções objetivas ou subjetivas. Exemplo, os assuntos imediato e último podem ser a perda de um emprego ou se sentir triste em seu local de trabalho. Uma historicidade repleta de aspectos exteriores ou íntimos e pessoais. Uma mudança de casa forçada ou desejada. Uma vizinhança barulhenta ou seu lar interior. Os horários do seu trabalho ou seu tempo de decidir as coisas. Sua relação com as pessoas ou consigo mesmo. Aqui eu repito um exemplo de cada categoria, agora trabalhando a questão das duas dimensões, objetiva e subjetiva, que é trazida aí por Miguel Ângelo Caruso na obra dele, né? Então ele diz que há, portanto, duas dimensões categoriais, a objetiva aristotélica, que foi mais retirada do Aristóteles, e a subjetiva kantiana, que foi mais tirada de Immanuel Kant. Então essa é uma observação bastante importante quando se estuda exames de categorias. Por isso que não deixei faltar aqui, né, no texto. E aí eu parto para dar dois exemplos, sempre um objetivo e subjetivo dentro das categorias. Por exemplo, né, os assuntos imediato e último pode ser a perda de um emprego, que seria mais objetivo, ou se sentir triste em seu local de trabalho, mais subjetivo. Uma historicidade repleta de aspectos exteriores, objetivo, ou íntimos e pessoais, subjetivo. Uma mudança de casa forçada, objetiva, ou desejada, subjetiva. Uma vizinhança barulhenta, objetivamente, ou seu lar interior, subjetivamente. Os horários de seu trabalho, objetivo, ou seu tempo de decidir as coisas, um tempo subjetivo. Sua relação com as pessoas, objetivamente, ou consigo mesma, subjetivamente. Abre aspas. Na filosofia clínica, os exames categoriais permitem o acesso e revelam os limites dos nossos conhecimentos em relação ao outro, entre a investigação objetiva e a subjetiva. Pachter elabora uma terceira via que as engloba. Não há pretensão de um saber imutável. É próprio do movimento da vida mudar e o partilhante, mesmo quando não trabalha em prol de mudar, está em constante mudança. Mas os exames categoriais viabilizam o mínimo de percepção da localização existencial da pessoa. Fecha aspas. Isso quem disse foi o Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, Petrópolis, Rio de Janeiro,
editora Vozes, em 2021, página 43 e 44. Então, os exames categoriais, eles permitem o acesso e também vislumbrar os limites de nossos conhecimentos em relação ao outro. A ideia é que nós vamos ter uma representação da representação do outro. Permitem também a investigação objetiva e a subjetiva, como acabamos de ver, né? E o Pachter, segundo o Miguel Ângelo Caruso, abre aí a terceira via, né? Engloba uma terceira via de sentido, né? Que é a questão do movimento, né? Porque a vida muda, o partilhante também se transforma, que mesmo quando ele não trabalha para mudar, acaba ficando sujeito aí às constantes mudanças, né? Na influência do meio. Mas mesmo assim, os exames categoriais são como uma bússola que tem que ser atualizado muitas vezes, né? Vão localizar a pessoa, fazer a sua localização existencial. Como vimos, os exames categoriais, quando corretamente realizados, fornecem ao filósofo clínico a localização existencial da pessoa. Dão ao clínico diretrizes relativamente certas acerca da representação de mundo partilhante. Começam as aproximações, que certamente encontrará limites de acordo com os pontos de contato estabelecidos na interseção. Ressalta ainda o autor o aspecto da mudança na vida do partilhante, que em algumas pessoas altera sua posição existencial. A técnica dos dados atualizados aqui se faz de suma importância. É com ela que o filósofo clínico terá acesso a uma possível renovação de conteúdos, podendo assim ir refazendo e atualizando os exames categoriais. Quando se realiza corretamente os exames categoriais, eles fornecem a localização existencial da pessoa, vão dar ao clínico boas diretrizes acerca da representação de mundo do partilhante, vão começar as aproximações, que vão ter seus limites, é claro, né? Baseados nos contatos estabelecidos na interseção, né? Que é só alguns pontos de contato, tópicos de um com tópicos de outro. Ressalta aí no Miguel Ângelo Caruso a questão do movimento, da mudança da vida do partilhante, que muitas vezes altera a sua posição existencial. Aqui entra a questão dos dados atualizados, né, que são de suma importância para que o filósofo clínico perceba, né, possíveis renovações de conteúdos ou mudanças de padrão autogênico, podendo assim ir refazendo e atualizando os exames categoriais. Abre aspas, os fatos e dados objetivos, enquanto uma referência a uma verdade objetiva, independente da perspectiva do sujeito, não tem validade nenhuma, pois tudo o que interessa em filosofia clínica é a representação que o partilhante tem dos fatos e não estes em si mesmo. Tudo o que nos interessa é a representação que o partilhante tem de si e do seu mundo, seja como uma imagem, como uma ideia. O importante é que ele vive isso e desta maneira, e o que está em sua representação é real para ele. É a partir disso que trabalhamos na terapia da filosofia clínica. E é a partir disso que vamos compreender seu horizonte existencial através dos exames categoriais. Fecha aspas. Isso quem disse foi o Fernando Fontoura, na sua obra Exames Categoriais em Filosofia Clínica, Fundamentos Filosóficos e Prática. Málaga, Espanha, edição dele mesmo, do autor, deste ano, 2024, páginas 7 e 8. Então ele vai chamar-nos a atenção para a questão dos fatos e dados objetivos que são trazidos pelo partilhante, ok? São trazidos pelo partilhante não, né? Os fatos e dados objetivos são aquelas verdades objetivas, né? Que muitas vezes chocam e contrariam a subjetividade de nós mesmos, né? Então, existem esses fatos e dados objetivos que são reais, são verdades, né? Fora de cada indivíduo, ok? São uma referência da verdade objetiva, independente do que nós pensamos ou acreditamos, mas na filosofia clínica isso não tem validade nenhuma, né? Nós vamos ter que nos interessar pela representação do partilhante, pelas suas ideias subjetivas, né? Como ele vivencia as coisas, como ele sente, pensa, né? Imagina cada situação. É isso que interessa, é a representação do partilhante na filosofia clínica. Porque cada um tem seu mundo, né? Seja uma imagem, uma ideia que ele apresente, né? Como ele vive as situações, isso interessa na filosofia clínica.
enfim, tudo que é uma representação real para ele. É a partir disso que é trabalhada a terapia na filosofia clínica. É a partir disso que se compreende o horizonte existencial que muitas vezes vem aí com os exames de categorias. Uma morte, a perda de um relacionamento, separações, divórcios, etc. São exemplos de fatos e dados objetivos, acontecimentos cuja realidade objetiva é verdadeira. Esses dados objetivos existem, mesmo e independentemente do sujeito do conhecimento, uma pessoa ou partilhante, os reconhecer, negar ou estar em relação a eles alheio. Aqui a explicação da citação, né? Então eu dei exemplos aqui de dados objetivos ou fatos, né? Uma morte é um fato, a perda de um relacionamento é um dado objetivo, separação é um fato, divórcio é um dado objetivo, né? São verdades reais ali que existem, né? E não são contestadas, são verdadeiras. E vão existir mesmo independentemente do sujeito os reconhecer ou não enquanto verdade, né? Ou mesmo negando ou estando alheio a eles, eles existem da mesma forma, ok? Mas na filosofia clínica nós vamos dar foco no pensamento, na malha intelectiva do indivíduo, na representação do indivíduo. Para terminar, em filosofia clínica é a representação da pessoa partilhante que assume importância. Essa perspectiva é acolhida e respeitada. Se essa representação não viola o direito dos outros, ou coloca a própria pessoa em perigo, não se tenta colocar esses fatos e dados objetivos acima da representação de mundo do partilhante. Haverá, sem dúvida, muitas vezes crises existenciais, o confronto da representação do partilhante com as verdades objetivas. No entanto, o filósofo clínico não pode desviar a clínica filosófica para discussões sobre o conhecimento da realidade, verdades objetivas e conteúdos. Estaria deturpando o método. Assim fazendo, se distrairia e essa atitude lhe impede de investigar os modos de ser da pessoa. Suas funções são outras: dar atenção e foco ao que aparece, é o de investigar as propriedades estruturantes e o fenômeno humano em sua singularidade. Em outras palavras, é ser um parceiro na relação de ajuda. Então, na filosofia clínica, o que importa é a representação da pessoa ou do partilhante. Essa perspectiva é acolhida e respeitada. Vamos supor que essa representação do partilhante, desde que ela não viole o direito dos outros, a lei, né? Ou põe em risco ela mesma, né? O direito dos outros, a integridade dos outros, não se tenta, né, colocar esses fatos, dados objetivos, sobrepujando ali a representação de mundo da pessoa. Inclusive feriria até a dignidade dela, né? Sua singularidade. Muitas vezes, né, vai ter crises existenciais, o confronto do partilhante com as verdades objetivas. No entanto, o filósofo clínico não pode se desviar para essas ideias, né, para essas discussões sobre o que é verdade, qual é o conhecimento da verdade, né, o que são essas verdades objetivas e conteúdos. Estaria se distraindo, deturpando o método. Ele tem que se preocupar com o quê, né? Porque se distraindo vai impedir ele de ver os modos e os jeitos de ser da pessoa. Quais são as funções, então, do filósofo clínico, né? Dar atenção e foco ao que aparece, que nós vimos lá na fenomenologia, investigar as propriedades estruturantes e o fenômeno humano em sua singularidade, por isso tem todas as etapas, todas as técnicas. Em outras palavras, né? É ser um parceiro, né? Acolher, respeitar na relação de ajuda com o seu partilhante. Certo? Encerramos este capítulo. Próximo capítulo, capítulo 20. Primeira das categorias, os assuntos imediato e último. Então, convido a todos que estejam aqui no nosso próximo estudo. Gostaria de agradecer apoio, curtida, comentário, compartilhamentos e por nos ter feito companhia mais este estudo. Desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, a depender do horário e do momento que estão me assistindo. Fiquem todos aí, dentro do possível, no melhor bem-estar subjetivo. Até a próxima.